Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu trouxe dessa vez um Sudoku nível diabólico. Ele é um nível bem elevado de dificuldade. Geralmente esses níveis exigem alguma técnica diferente para destravar o jogo ou para não travar o jogo. Chega sempre aquele momento que a gente trava, que não consegue desenvolver o jogo. E este aqui sempre vai trazer esses momentos. Vou ver se está gravando ali direitinho. Tá. Então, à primeira vista ele parece bem simples, ele parece oferecer bastante saídas aqui. Mas agora a gente vai descobrir se é isto mesmo. Esses jogos de dificuldade mais elevada não adianta muito a gente fazer aquela varredura começando pelo 1. Não vai ajudar muito. Então eu vou fazer uma distribuição um pouco diferente aqui. Aqui faltam 4 dígitos. Eu estou vendo um 6 e aqui outro 6. Aqui outro 6. Então dentro aqui deste bloco central, o único lugar para se ter um 6 é aqui. Parece fácil, começamos bem. Aqui não pode ter 1. Aqui não pode ter 1, já tem um 6. Aqui não pode ter 1. 1 e 6. O que falta então aqui? Faltam um 5 e um 8. Aqui tem um 8. Então o nosso 8 é lá embaixo. E aqui nosso 5. Ok. Aqui tem um 2 na direita, um 2 no meio e aqui vai um 2 na esquerda. O que deixa esta coluna faltando um número que é o 6. Não, o 6 está aqui. O 4. Nesta coluna aqui faltam 2 dígitos também. Seriam quais? 3, 4. Falta o 5 e o 9. 5 e 9. 5 e 9. Aqui a gente já tem um 5. Então aqui é o 9. E aqui o 5. A gente precisa de 3 dígitos aqui e 3 dígitos aqui. Aqui falta 1, 4 e 9. Mas aqui não pode ter 4. Aqui. Então, 4 ali. A gente não tem 1 nem 9 aqui embaixo. Então a gente preenche 1 e 9. Aqui no meio. Falta o que aqui? Falta o 3, 6 e 7. Aqui já tem um 3, 6 e 7. Este 3 bloqueia este. A gente deixa bem enxutinho assim. Este 2 aqui, ele bloqueia todas estas células. A gente só tem espaço para 2 nessas 4 células aqui. Falta o que aqui? Falta 2 e 9. E aqui 2 e 5. Uhum. Então, aqui a gente tem um 4 bloqueando essas células. Este 4 aqui, dá para enxergar ali, bloqueia essas aqui. Este 4 bloqueia esta e este 4 aqui bloqueia esta. Aqui a gente ganha um 4. A gente tem um 4 na direita, 4 no meio, 4 na esquerda. Aqui a gente tem um 4 e um 4 vai aqui. Aqui a gente tem um 4 no meio. A gente vai ter que completar bastante coisa aqui. Bastante candidatos aqui. A gente tem aqui 5 números. Faltam estes 4. Sabendo que é 3, 6 e 7 mais o 8. 3, 6, 7, 8. Agora a gente elimina o que não vai aqui. Aqui pode ter estes 4. Aqui não pode ter o 6, o 7 e o 8. Então aqui a gente ganha o 3.
Este 3 já limpa as 3 células do candidato 3. E aqui não pode ter este 7 aqui. Então, nesta linha, a gente pode ter um 6, um 7 e um 8. 6, o 7, 6 e 8. Aqui, eu costumo falar muito nos meus vídeos sobre o par combinado. E aqui a gente tem um exemplo bem claro de como o par combinado ajuda a gente. Tem um 6 e um 7, que só pode ter aqui ou aqui. Se aqui for um 6, aqui é um 7. E se aqui for um 6, aqui é um 7. Então, como esta célula tem contato com as duas, eu não posso ter o 6 e nem o 7. Ganhamos daquele 3 lá. Agora, o que a gente faz? Eu comecei pela linha que tem mais dígitos oferecidos para a gente, então acabamos ganhando aqui esse 3. 3 no meio, 3 em cima e 3 embaixo. A gente pode começar pelo 1 e marcar todos os candidatos que faltam aqui. Aqui. E aqui a gente já fez, já está o 1 ali. 1 embaixo e 1 no meio. 1 em cima, 1 no meio e 1 embaixo. Falta aqui. Aonde que pode ter 1 aqui? Em todas essas 5 células. Neste jogo a gente vai colocar os candidatos aqui e depois usar técnicas que eliminam os candidatos onde eles não podem ter. Por exemplo, aqui a gente tem um 2, só pode ter 2 aqui e aqui. Quer dizer que não vai ter 2 em nenhuma destas células aqui, porque o único lugar possível de ter um 2 é aqui e aqui. Então, partindo deste princípio, a gente vai completar os candidatos e depois eliminar onde eles são bloqueáveis. Portanto, aqui tem 1, aqui a gente já completou e aqui a gente já completou. Aqui a gente tem 1 na direita, 1 na esquerda e aqui 1 no meio vai ter uma dessas 3 células aqui. E aqui a gente tem 1 na esquerda, 1 no meio e aqui vai ter 1 na direita em algum lugar. Quem for jogar pelo link, eu boto o link desse jogo, eu sempre boto o link do jogo no comentário. Quem for jogar, segurando Ctrl, ele dá essa troca. Ó. É o número normal aqui, segurando Ctrl, ele passa para ser uma anotação. Ou o Shift, esse outro modelo de anotação que é no cantinho ali. Então dessa forma a gente completou 1 em todo o tabuleiro, aonde falta 1, a gente botou candidatos. Agora a gente vai partir para o 2. O 2, a gente tem 1 aqui, ele bloqueia essas células. A gente já sabe que vai ter um 2 aqui ou aqui. Dentro dessa célula não pode ter 2 em nenhuma dessas 3. Então a gente já sabe que a partir dessa ideia não vai ter 2 aqui. Este 2 aqui bloqueia essas duas células, então o 2 é aqui ou aqui. E do outro lado, não vai ter 2 aqui. Esses 2 aqui ó, bloqueiam essas células, então o nosso 2 é aqui ou aqui. A gente vai ter no meio, em 2 dessas 4 células vai ter o 2. Agora lá em cima a gente tem esse 2 bloqueando esta célula. A gente tem aquelas mesmas duas ali bloqueando essas aqui. A gente pode ter um 2 aqui, aqui ou aqui. Do outro lado, este mesmo 2 bloqueia esta célula. E essas duas aqui bloqueiam essas duas aqui. Nosso possível 2 aqui em uma dessas 3 células aqui. Então todos os 2 agora estão disponíveis para a gente. Eu vou marcar, esse aqui a gente já viu, que são, vai ter 2 aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Agora aqueles outros 2 lá. A gente tem aqui 2 opções, aqui 2 opções, e aqui. A gente tem um 2 no meio, a gente tem um 2 no meio aqui, e a gente vai ter aqui ou aqui. E aqui a gente tem padrões quando a gente está resolvendo. Eu vou marcar, eu vou pintar elas, para a gente saber que nesta linha a gente só pode ter um 2 aqui ou aqui. Nesta linha, aqui ou aqui, e nesta, aqui ou aqui.
eu posso usar estes aqui de fora, ou estes aqui, tanto faz. Mas para exemplificar eu vou usar estes aqui. Eu vou pegar esse aplicativo que pinta ali. Tá. Nesta linha, a gente tem 2 aqui. Ele não está pintando. Ele não está pintando na gravação. Eu vou fazer de outra forma, então. Vamos pensar como é que eu vou fazer isso. Tá, nesta linha aqui. E nesta linha aqui. A gente tem o 2 aqui. E aqui. E aqui. E aqui. Se este 2 aqui é verdadeiro, este 2 tem que ser falso. Se nesta linha aqui, sabendo que este 2 aqui é verdadeiro, este 2 se torna falso, então este é verdadeiro. Então a gente sempre vai ter este ou este verdadeiro, este ou este verdadeiro. Sendo assim, sendo este verdadeiro, este aqui é falso. Sendo este verdadeiro, já que nessa linha a gente só tem 2 opções para o 2, sendo este verdadeiro, nesta linha, quando a gente tem aquele verdadeiro, a gente elimina este. Então, este aqui é o verdadeiro. De qualquer forma, este aqui seria falso. Então, a gente tira ele da nossa equação. Agora, este aqui também. Se este é verdadeiro, ele não pode estar lá. Agora, se esse aqui for falso, este é verdadeiro, então este passa a ser falso, e este aqui verdadeiro. Sendo este verdadeiro ou este o verdadeiro, de qualquer forma, aquele 2 também não pode existir lá. Então a gente elimina este e este 2. E esta manobra se chama X-Wing. X-Wing. Então a gente já pode tirar a cor disto aqui. E isso aqui pode ter destravado todo o nosso jogo. Muitos jogos, até os mais fáceis, podem ter este tipo de noção aqui. De se olhar quais os números que podem ter só 2 opções em uma linha ou em uma coluna. Se tivesse 2 aqui, aqui no meio, a gente poderia eliminar fazendo este tipo de observação. Então, a gente continua, a gente marcou todos os 2 da tabela, agora eu vou marcar o 3. 3 em cima, 3 no meio, 3 embaixo. Aqui tem um 3 embaixo, um 3 em cima e falta um 3 no meio. Só que aqui não pode ter um 3. Então o 3 é aqui ou aqui. Este 3 aqui bloqueia esta célula, este 3 bloqueia esta célula, e este 3 bloqueia essa aqui. Então, 3 aqui, 3 embaixo, 3 em cima. Agora aqui embaixo tem um 3 em cima, e este 3 bloqueia essas 2 células, este 3 bloqueia essa e essa. Aqui o nosso 3 só pode ser aqui ou aqui. O meio já tem um 3, e aqui, este 3 aqui bloqueia esta e aquele 3 lá bloqueia essas 2. Então aqui é nossos possíveis 3. Aqui a gente tem um 3 aqui, bloqueia este. Então aqui é só nessas 2 células que poderia ter o 3. Completamos então toda a tabela com candidatos a 3. Agora a gente parte para o 4. A gente já tem aqui na direita, no meio, na esquerda. Aqui a gente tem na esquerda, na direita, e falta um 4 aqui no meio, que vai ser em um desses 3 lugares aqui. Aqui a gente já tem um 4 no meio, então bloqueia esta célula, este 4 aqui bloqueia esta, e este 4 aqui bloqueia esta. Então, neste bloco, possíveis 4 é aqui ou aqui. Agora só falta aqui embaixo. Este 4 bloqueia isto. Este 4 bloqueia esta, então a gente pode ter 4 nos 4 cantos aqui. Vamos para o 5. O 5 tem pouca coisa na... Vamos começar por baixo aqui. Um 5 no meio, 5 embaixo. Falta um 5 em cima aqui. Aqui
Aqui a gente já colocou, a gente tem um 5 em cima. A gente colocou o 5 embaixo aqui e aqui. E falta 5 no meio aqui, que ele é bloqueado por este. Então o 5 é aqui ou aqui. E do outro lado, este 5 bloqueia lá. Então, só pode ser em uma dessas três. Essa aqui é bloqueada por este 5 e aqui já tem um 5. Agora em cima, este lado aqui, este 5 bloqueia esta. E este 5 bloqueia esta e esta. Do outro lado, mesma coisa. Aqui não tem 5 para bloquear, então só este bloqueia essa aqui. O resto tudo pode ter um 5 aqui. Completamos o 5, agora o 6. A gente tem um 6 aqui, um 6 no meio, e aqui falta um 6 na esquerda. Então o 6 já está aqui, falta um 6 aqui ou aqui. No meio a gente vai ter um 6 aqui, 6 na direita e 6 na esquerda, aqui já está completinho. Agora neste lado a gente tem um 6 na esquerda, falta um 6 menos aqui que já tem um 6. Só falta este bloco. Este 6 bloqueia essas duas células e este 6 bloqueia essas duas. A gente vai ter um 6 em uma destas três aqui. Aqui tem um 6 e aqui tem um 6. Estou deixando passar aqui. Este 6 bloqueia essas duas. Este 6 bloqueia essas duas. E este 6 bloqueia essa aqui. Então 6 só nessas duas. Ok. O 7. Este 7 bloqueia esta célula. Este 7 bloqueia esta aqui. E este 7 bloqueia essa aqui. Então o nosso 7 só pode ser em uma dessas duas aqui. O meio então já está completo. Embaixo tem 7 em cima, 7 no meio. Aqui vai ser 7 embaixo, mas esta célula aqui é bloqueada pelo 7. Agora em cima, o 7 bloqueia essas duas. A gente vai ter um 7 em cada um dos cantos aqui. No meio a gente já acertou. E aqui, falta no meio aqui. Não, aqui a gente já acertou também. É aqui e aqui. Porque já tem esse 7. Este 7 aqui bloqueia essa célula. E só. O resto tudo pode ter um 7. E embaixo a gente tem o 7 bloqueando aqui. Este 7 bloqueando esta e esta. Aqui o nosso 7 pode ser aqui, aqui. Aqui não pode, tem este 7 aqui. Então aqui é pouca coisa. Aqui é nessas duas células aqui. O 7 já está completo, agora vamos para o 8. A gente tem um 8. Vou começar pelo meio, porque já está completo. O 8 falta em bastante lugares aqui. Este 8 bloqueia essas células aqui, então o 8 pode ter em qualquer uma destas aqui. Menos aqui. Do outro lado a gente tem esse 8 bloqueando essas duas. E o possível 8 aqui e nessas três. Só que aqui a gente já botou um 8. Então a parte de cima já está pronta. Aqui a gente tem um 8 em cima, um 8 embaixo, falta um 8 no meio. E não tem nenhum 8 aqui para bloquear eles. E embaixo a gente tem um 8 bloqueando estas duas. E a gente vai ter um 8 em qualquer uma dessas aqui. Este 8 bloqueia essas aqui. Este 8 bloqueia essas duas. Então aqui o nosso 8 vai ser aqui, aqui ou aqui. Agora falta só o 9. O 9 talvez seja o que tem menos na tabela aqui. Menos. Tem só 3. Então a gente tem um 9 no meio. Um 9 em cima. E o nosso 9 vai ser embaixo. Aqui a gente tem um 9 embaixo. Vai bloquear essa aqui. A gente já botou um 9 lá. Então vai ter um 9 em alguma dessas aqui. Menos nesta aqui. Por causa deste 9. Do outro lado, este 9 bloqueia esta. A gente já posicionou um 9 lá. E aqui pode ter um 9 em cada uma delas.
A gente já botou um 9 em cada uma dessas aqui. Então falta este bloco e este bloco. Este 9 bloqueia aqui. E este 9 bloqueia essa e essa. Então a gente vai poder ter um 9 em qualquer uma dessas aqui. Enquanto deste outro lado, pode ter um 9 em qualquer uma delas. Então a gente vai preencher. E daqui a pouco a gente vai limpar. Daqui a pouco a gente vai retirar. Posto assim, agora a gente vai retirar. A gente vai retirar delas aonde que tem excedentes. A gente vai procurar, por exemplo, como aqui, ó, nessa linha aqui, a gente tem 5 aqui e 5 aqui. Nessa aqui a gente tem 5 e 5. Só tem em 2 lugares o 5. Aqui a gente tem 3. A gente poderia usar isso aqui. A gente poderia usar isso aqui, mas tem uma mais ali. E na vertical, o que que a gente tem? 5 aqui. A gente tem um 5 aqui. Tem um 5 aqui. A gente tem esses 4, 5 aqui. Eu vou pintar, porque isso aqui vai ajudar bastante. Da seguinte forma. Nesta coluna, a gente só pode ter um 5 aqui e um 5 aqui. A gente não tem 5 em nenhuma dessas células. Só aqui ou aqui. Então, se este 5 é verdadeiro, este é falso. Nesta coluna, a gente também tem um 5 só aqui e aqui, alinhado com aquele lá. E esse aqui é um spot perfeito para um X-Wing. X-Wing. Esse barulho aí é porque eu tenho companhia. Ó. Então, aqui a gente tem um 5, um 5, um 5, um 5. Se esse é verdadeiro, esse é falso. Se esse é verdadeiro, esse aqui é obrigatório ser falso. Agora, neste bloco, se eu tenho este 5 falso, esse 5 aqui é verdadeiro. Então, sempre vai ser cruzada a informação. Verdadeiro aqui, verdadeiro aqui. Se o falso é esse, se o verdadeiro é esse aqui. Mas a gente ainda não sabe qual é. Mas a gente considera que é um verdadeiro, um falso, um verdadeiro, um falso. Este é o X-Wing. Isso diz que a gente não tem na coluna nenhum outro 5 e nem aqui outro 5. Agora, na linha a gente tem. Na linha a gente tem. A gente pode eliminar qualquer outro 5 que tenha na linha destes candidatos aqui. Porque a gente já sabe que se este é verdadeiro, nenhum desses aqui pode ser verdadeiro. Agora, se esse é falso, este aqui é verdadeiro. Mesma coisa. Vão ser eliminados esses aqui. Então a gente elimina todos os 5 desta linha e desta linha. Este é o X-Wing. Agora que a gente eliminou... Agora que a gente eliminou os 5 daqui e daqui, a gente pode ter acesso a outras informações que usavam este 5. A gente tirou da linha 1 e da linha 5. Eu vou tirar essa cor daqui agora. A gente tirou os 5 dessa linha aqui. A gente tem 7, 8 e 9. 7, 8, 8 e 9. E que isso aqui é pra gente? É como se a gente tivesse aqui um 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7, 8, 9 distribuídos em 3 células.
dentro desta coluna aqui. Esse spot aqui é bem importante, ele também destrava muito jogo difícil. Lá nos fáceis também vão se encontrar bastante, assim como o par combinado. É a mesma regra do par combinado, mas ele são 3. Ah, aqui falta o 7. É porque já foi eliminado em outra situação, porque aqui já tem um 7. Mas é como se ele tivesse um 789, 789, 789. Ele não pode ter um número a mais além do 789. Por exemplo, 2. Não, se tivesse aqui um 2, ele não seria um trio combinado. Mas como é 78, 789, 89, a gente considera. Qualquer outra célula na mesma linha que tem acesso aos 3, que tiver um 7, ou um 8, ou um 9, a gente elimina. Por exemplo, aqui a gente tira o 7 e o 9. E aqui a gente pode tirar o 9. Porque 7, 8 e 9 só vai ter nessas 3 células aqui. E essa é uma observação bem importante. Apagou lá, eu liguei de novo. Então aqui agora a gente tem um 2, um 5. Um 2, um 5. Beleza? Sabendo que a gente tirou daqui um 7, ou um 8, ou um 9, agora a partir desse aqui a gente pode achar outros spots importantes no 2 e 5. Por exemplo, 7, 8, 9. Aqui já tem um 7, então não interessa pra gente. Um 8 também. Mas o 9 que tinha aqui, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui. Então, aqui está resolvido. Agora aqui, o 7 que tinha aqui, tem um 7 aqui, tem outro 7 aqui, não tem problema então. O 8, já tem um 8 nessa linha. E o 9 que estava aqui, tem um 9 aqui. Não tem um 9 aqui. Não tem aqui, não tem aqui, não tem aqui. Então, já que a gente retirou o 9 daqui, sabendo disso, a gente já dá uma olhada lá naquela linha e a gente vê que o 9 só pode estar nesta última célula aqui. Então, é um 9. Graças a esse trio combinado, essa observação aqui, e de retirar o 9 que estava aqui. Era possível ter um 9 aqui ou aqui. Então, a partir do trio combinado, eliminamos aquele 9 e ganhamos esse aqui. Esse aqui já limpa o que aqui, ó? 5 células, que poderia ter um 9. Inclusive esta aqui, que era um par combinado de 2 e 9. Agora aqui a gente tem um 2, aqui a gente tem um 9. E o que este 9 aqui faz? Ele limpa estes dois, porque eles estão no mesmo bloco, e aqui mais 3. Inclusive aquela célula tinha 6 candidatos lá. Agora este 2 aqui limpa este 2 aqui, e aqui a gente ganha um 5, que era do par combinado 2 e 5 daqui. Aqui é o 2. O que esse 5 faz? Ele limpa este 5. Ele limpa este 5 aqui. Aqui a gente ganha 1. Aqui a gente ganha um 4. Este 2 e este 4, o que eles fazem? O 4. O 4 já limpa este. Limpa todos esses lugares aqui de ter um 4. Este 1 limpa aqui dentro. Este 1, ganhamos o 9. Aqui esse 9 e 1 passa a ser 1. E aqui tem 9, tem 1, então aqui não pode ter 9 nem 1. Passa a ser um 4. Este 1 limpa este. Eu vou limpar essas cores aqui porque a gente não precisa mais delas. Aqui. Este 1 aqui limpa este e este. Aqui. Poderia ser um 3, um 4 ou um 5. Só que agora a gente ganhou este 4 aqui. Aqui não poderia ter um 5 por algum motivo. Aqui. Este aqui, ele poderia ser um 3, um 4 ou 5. Aqui tem um 3, aqui tem um 4, aqui tem um 5. Aqui, 4, 5 e aqui o 3. E aqui a gente tira o 3, ganhamos o 4. Este 3 limpa este, que é um 8. Aqui
tem esse 13 e este 8 que bloqueiam agora este 13 e 8 aqui. Este 8 limpa este aqui. O mesmo 8 limpa aqui e aqui. Agora o último número só pode ser um 3. Ficou um par combinado de 2 e 9. Este 3 limpa aqui. Que mais? Este 8, lá em cima ele limpa esses dois. Este 5 limpa este 5 aqui. Aqui. Aqui pode ser um 2 em 5 nessa linha. Aqui não pode ser um 5, porque o 5 já estava aqui. Aqui era um 2 e 4. Foi o 4 que limpou aqui. Aqui é um 2. Aqui sai o 2. Ganhamos o 5. Este 2 limpa este. E agora vai até o fim assim, resolvendo. O 9 limpa este aqui. Aqui é 1. Aqui é 7. E aqui é 3. Este aqui, o 2 limpa este 2 e ganhamos o 7. Aqui não tem mais 7, agora é 8. Este 1 limpa lá, é um 2. Este 7 limpa nas 3 casas aqui o 7. Então aqui só pode ser um 6. O 6 deixa aqui para o 1 e aqui para o 5. Esse 6 ainda limpa aqui. E aqui temos aqui o 7 e o 8. Este 8 limpa este 8 e ganhamos o 7. Aqui não pode ter mais 7 nem 8. Ganhamos o 6. Agora aqui, 7, 8 e 6. Não, 2. Cadê o 2 aqui? Aqui 2, 6 e 8. Aqui, tira o 2, 6 e 8. Sobra o 5. O 5 limpa aqui, é 2. Aqui, o 7 limpa este, é um 6. Ainda tem aqui bastante coisa. 9, que é o 2. Este 6 é aquele lá que está bloqueando. Aqui é um 8. Então este 8 sai daqui e sai daqui. E passa a ser um 9. E este 9 que sai daqui passa a ser um 6. Este 8 limpa aqui, é um 7. E este outro 8 limpa aqui, é um 9. E aqui o 7 e o 9 saem daqui. E aqui é um 8. Então aqui está o nosso Sudoku. Ele foi resolvido por algumas técnicas bem simples. É que tem que se observar e aos poucos a gente vai pegando a prática. Aqui, por exemplo, a gente tinha 4 opções de 5 aqui. O 5 verdadeiro aqui, então aqui é falso. Aqui é verdadeiro, aqui é falso. Tudo que tinha entre eles, eliminamos. E outra foi aqui. Aqueles trios combinados, que nos deu aquele 9 ali. A partir disso, a gente desbloqueou total esse jogo. Então, foi um jogo bem tranquilo de se resolver. É um jogo bem difícil, mas satisfatório. Bem legal. Eu vou deixar o link para quem quiser jogar esse aqui na descrição. Pratiquem, quem gostou dessas técnicas, pratiquem, que é bem boas. São bem boas as técnicas. Obrigado para quem assistiu até aqui. Comentem, compartilhem. Curtam o vídeo se gostaram do conteúdo, porque isso ajuda o canal a continuar existindo. Em breve a gente se vê. Valeu!